Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Vou ir direto ao ponto hoje. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta lá em Tiago 1 e eu gostaria de falar com você a respeito de fé. Você é uma pessoa que tem fé? A gente ouve muito no dia a dia pessoas dizerem assim: eu sou uma pessoa de muita fé. Ou a gente escuta a pessoa falar assim: eu tenho fé. Ou eu gostaria de ter fé, pelo menos do tamanho da sementinha de mostarda. E você? Você é daquelas que diz que tem muita fé ou daquelas que fica meio sem saber se tem ou não tem? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Tiago 1. Lá em Tiago 1 eu estou com a minha Bíblia aberta e eu estou usando a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. E lá diz assim, vamos do capítulo 1, né? Vamos fazer a missão completa, vamos aprender com o Senhor. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Olha o que a palavra de Deus ela já começa nos ensinando, algo que quase nenhum de nós fazemos: passar pela aflição feliz. Você passa pela aflição feliz? Olha, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Ou seja, um momento difícil, um momento de aflição, a provação, ela vai produzir em nós algo chamado perseverança. Ou seja, a aflição na vida de um servo de Deus existe um propósito. Ninguém passa pelo deserto, ninguém passa pela aflição sem um propósito de Deus na nossa vida. E é por isso que a Bíblia, por isso que ela nos ensina a passar por esses momentos difíceis, felizes. Nossa, essa é a primeira lição de hoje. Parece loucura, né? Mas a palavra de Deus, ela que nos dá esse ensinamento. Lá no versículo 5, nós vamos continuar dizendo assim: mas, este mas, ele vem acompanhado de uma vírgula. Se vem acompanhado de uma vírgula, é porque ele está querendo nos dizer algo ainda mais importante. Se alguém tem falta de sabedoria, ou seja, lá no comecinho está dizendo para nós que nós devemos passar pelos momentos de aflições felizes. Depois nos diz que os momentos de provação, de aflição, produzem em nós perseverança. E essa perseverança faz com que nós sejamos perfeitos e não venhamos falhar. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Se nós aprendermos essa lição, muita coisa na nossa vida vai mudar. E aí depois diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Que coisa incrível! Quem que nunca pediu a Deus fé? Quem nunca pediu a Deus sabedoria? Sabe que essa palavra já vem há um tempo ardendo, falando ao meu coração, porque eu por muitas vezes dobrei o meu joelho para pedir ao Senhor que me desse sabedoria, que me desse fé, que aumentasse a minha fé, que me ajudasse e que me fizesse essa pessoa cheia de sabedoria e entendimento da palavra de Deus. E também eu já me peguei de joelhos, reclamando, murmurando, falando com Deus: poxa, Senhor, eu já pedi tanto ao Senhor a sabedoria, a Tua palavra diz para nós pedirmos que o Senhor daria, mas eu não estou me achando essa pessoa sábia, eu não estou tendo sabedoria para lidar com as provações, com as aflições do dia a dia. E aí vem a resposta, logo em seguida, a partir do verso 6, diz assim: porém, peçam com fé.
Mas Wanda, sempre quando eu vou pedir algo para Deus, eu já faço isso com fé. Eu não dobro meus joelhos para falar com o Senhor de qualquer jeito. Pois é, mas este é o problema. Às vezes, nós até fazemos isso com fé, mas logo em seguida, olha o que acontece. Não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ou seja, às vezes nós até paramos e pedimos para Deus fé, pedimos para Deus sabedoria, e naquele momento nosso coração está até imbuído de uma fé, mas logo em seguida a nossa fé ela é elevada. A nossa fé ela vai se desvaindo com relação à circunstância, com relação ao tempo, com relação aos momentos em que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz que aí é que está o problema. Nós devemos pedir com fé, mas não devemos duvidar, porque aquele que duvida, ele é semelhante às ondas do mar, que são impelidas pelo vento, que vão de um lado para o outro. Ou seja, não é uma fé constante, não é uma fé firme, não é uma fé madura, não é uma fé inteligente, não é uma fé de qualidade. Então o problema, meu irmão e minha irmã, não é termos fé, mas é o tipo de fé que nós temos, a qualidade da fé que nós temos. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, pregarem, falarem a respeito da fé e dizer assim, olha, a sua fé ela tem que ser maior do que a sua dúvida. E eu quero dizer para você que está errado, a sua fé ela não deve ser maior do que a dúvida. A sua fé não pode ter dúvida. Eis a questão. Talvez você é uma pessoa que tem uma fé até grande, só que a sua fé ela diminui com relação ao problema, com relação à dificuldade que você está tendo. A sua fé está lá em cima e aí vem aquela tempestade e a sua fé vai ficando pequenininha. Ou então vai enchendo de dúvida a sua fé. Você escuta uma palavra e o seu coração que estava tão cheio de fé já, sabe, dá aquela murchada, já vem aquela angústia. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus nos diz que quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Não pense, você que tem uma fé que vai como as ondas do mar, que você vai receber coisa alguma de Deus. E talvez seja este o seu grande problema. Talvez você tenha até orado. Você é aquela pessoa que vai na igreja, que escuta uma palavra, que coloca uma palavra até mesmo aqui no canal, no YouTube. Você tem um amigo, você tem um parente, você tem alguém, ou você abre a sua Bíblia, você lê uma palavra e seu coração se enche de fé. Mas quando vem o problema, ou vem uma palavra negativa, ou algo que você orou por aquilo começa a dar errado, a sua fé ela já murcha, a sua fé já diminui, você já fica pensando que não vai dar certo, você já fica pensando que Deus não ouviu a sua oração. E aí a Bíblia diz que não pense você que você vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Olha como é a pessoa que tem uma fé assim, que tem uma fé inoperante, que tem uma fé débil, inconstante. Ela não sabe o que vai fazer, porque ora ela crê, ora ela não crê. Você não pode ter uma fé 99%. Você tem que ter uma fé 100%. Você tem que crer 100%. Se entrar uma migalha de dúvida em você, não vai adiantar nada o tamanho da sua fé. Por isso você tem que pedir ao Senhor uma fé, uma sabedoria, mas peça a Deus com fé, uma fé de qualidade, uma fé apegada ao Senhor ao ponto de que nada nem ninguém seja capaz de colocar uma dúvida no seu coração. Nós estamos começando o mês de dezembro e eu gostaria de orar com você, de orar por você, e gostaria que você entendesse. Depois que eu entendi que não bastava pedir ao Senhor sabedoria, mas que deveria ser com uma fé, e deveria ser com uma fé de qualidade, as coisas têm mudado com relação ao meu pensamento, com relação à minha fé, porque a fé não é um sentimento, a fé é uma escolha, a fé é um fruto, a fé é
A fé, ela é uma obra do Espírito, né? A fé, ela é uma coisa que precisa ser alimentada. E como que você alimenta a fé? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta você ser uma pessoa que se alimenta de coisas contrárias à fé e querer ter fé. Você precisa estar apegado à palavra de Deus. Você precisa de estar apegado. E não é apenas um momento, mas dia e noite. Certa feita, o Senhor diz para Josué que se ele quisesse ter boa empreitada na sua vida, Josué foi um homem de guerra, se ele quisesse ser um homem vitorioso, ele deveria então meditar na palavra de Deus dia e noite. E o que é meditar na palavra dia e noite? É alimentar a nossa fé dia e noite. E nós alimentamos a nossa fé através da palavra de Deus, através de ouvirmos a palavra de Deus. Isso é que nos faz ter uma fé de qualidade. Não importa o tamanho da sua fé, mas importa a qualidade da sua fé. Depois nós vamos ter outros vídeos falando um pouquinho mais a respeito da diferença do tamanho da fé e da qualidade da fé. Mas eu já gostaria que você, através desse vídeo, já aprendesse que se você tem orado, se você tem pedido e você não tem recebido de Deus algo, é porque a sua fé tem sido inoperante. E se a sua fé tem sido inoperante, com certeza é porque a sua fé tem sido uma fé inconstante, tem sido uma fé débil, tem sido uma fé comparadas às ondas do mar, que os ventos levam de um lado para o outro. E isso é o que nós não devemos deixar acontecer conosco. Posso orar com você e por você? Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha de encontro a cada pessoa que estiver conosco nesse vídeo. Pessoas que têm passado por aflições, e angústias, meu Pai, mas a Tua palavra nos ensina que nós devemos, meu Pai, passar pelas aflições felizes, porque a aflição, porque a provação é o que nos faz ser aprovado, é o que nos ensina a ter perseverança, e a perseverança nos ensina a ser perfeitos diante do Senhor, a falharmos menos diante do Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a fé dessa pessoa não seja uma fé inoperante, que a fé que essa pessoa traz com ela, meu Pai, não seja uma fé débil e inconstante, mas que seja uma fé de qualidade, que seja uma fé que produz frutos na vida dela, que seja uma fé, meu Pai, uma fé de qualidade, uma fé que não muda de acordo com a circunstância, de acordo com o problema. Não, Pai, que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra, meu Deus, que nós devemos ter uma fé constante, uma fé 100%, que nenhuma migalha de dúvida possa entrar em nossa vida, em nossa mente e atrapalhar a nossa fé. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos esse mês de dezembro, eu coloco nas Tuas mãos a vida dessa pessoa, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, que possamos ter uma fé de qualidade e que possamos agradar ao Teu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você que crê, concorde comigo aí no seu lugar dizendo amém. Que assim seja, Deus Rei fiel. Compartilhe esse vídeo pelo menos com 3 pessoas nos seus grupos de WhatsApp e abençoe a vida dela, ensinando para ela a diferença de ter uma fé de qualidade e uma fé grande. Não importa o tamanho da sua fé, importa a qualidade da sua fé. Que a sua fé, a partir de hoje, seja uma fé constante e operante, capaz de produzir frutos que vão mudar a sua vida com o Senhor. Que Deus te abençoe.